Aconteceu uma coisa aqui esses dias, não diretamente comigo, mas que acabou me envolvendo. E eu nunca mais vou me esquecer disso, pode ter certeza. O dia que o meu vizinho errou o apartamento dele e em vez de ele entrar no apartamento dele, ele entrou no meu enquanto se pegava com a amante. Esses dias eu cheguei em casa do trabalho e assim que eu cheguei eu fui tomar um banho e em seguida eu fui fazer um arroz pra eu comer. E eu moro em apartamento e enquanto eu tava lá preparando o arroz, eu ouvi barulho na porta da sala como se alguém estivesse tentando abrir a porta da minha sala. E na hora eu gelei, assustei, porque eu moro muitos e muitos anos aqui no mesmo apartamento e isso nunca tinha acontecido antes. Beleza, assustei com o barulho da porta, fui em direção, né, à sala pra ver se realmente era ali no meu apartamento mesmo. E era. A pessoa pegou, abriu a minha porta. Quando a pessoa abriu a minha porta, eu vi que era o meu vizinho. Só que ele tava com uma outra mulher, tipo assim, se beijando, se pegando, se tocando. E quando ele abriu a porta, ele ainda não percebeu que ele estava no meu apartamento. Até que em seguida, tipo, rapidamente, quando ele percebeu onde ele tava, ele olhou pra mim assim, todo nervoso, todo assustado. E já logo saiu, fechou a porta do meu apartamento e não falou mais nada. Tipo, desculpa, tipo, nada. Só que esse vizinho, na verdade, ele não é o meu vizinho. Ele é namorado da minha vizinha. Ou seja, ele estava levando uma outra mulher pro apartamento da namorada dele. E na hora eu fiquei ali tentando assimilar, sabe? Tentando entender como que ele abriu a porta, porque eu não lembro se eu deixei a porta aberta, porque às vezes eu esqueci, assim, a porta. Então eu acredito que nesse dia eu tenha esquecido de trancar, tentando ali entender, assimilar o que ele tava fazendo com uma outra mulher que não era namorada dele, enfim. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei bastante pensativa em relação a isso. E eu fiquei pensando o que eu ia fazer com essa informação, se eu contava pra vizinha, se eu ficava quieta. E depois de alguns dias pensando no que fazer, eu decidi que eu não ia contar nada pra ela, porque vai que eu conto pra ela, ela não acredita, ela vai continuar com ele, e isso pode me dar um problema futuro. Então, pra evitar, né, futuros problemas, pensei comigo, não vou falar nada. Se um dia ela descobrir, vir perguntar uma coisa, daí eu falo. Caso contrário, não vou contar nada. E eu e essa vizinha, a gente nunca teve uma troca mais assim. Eu sei que ele é namorado dela, porque há muito tempo atrás a gente parou ali pra conversar no mercadinho. E só. Mas assim, a gente não tem uma troca, um diálogo. O nosso diálogo é bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem. Acabou. Beleza, dias se passaram, até que um certo dia, eu tava em casa de boa e eu comecei a ouvir gritarias, tipo, brigas no condomínio. Então eu parei, né, pra prestar atenção pra ver de onde tava vindo. E eu vi que tava vindo do apartamento da frente, que era da minha vizinha, que aconteceu tudo aquilo. Nisso eu fui pra porta e comecei, tipo, a prestar atenção no que tava acontecendo, na briga deles. E enquanto eles brigavam, ele falava assim, deu pra ver que ele era super tóxico somente por essa briga. Ele falava assim, você não me ama, se você me amasse, você faria isso por mim. Se você me amasse, você iria crescer do meu lado, queria crescer do meu lado, mas você não faz nada por mim. Eu vou embora e você nunca mais vai me ver. E a coitada, a gente chorando, pelo amor de Deus, não me deixa, fica comigo, vamos conversar, a gente tenta achar um outro jeito. Ele falava, não tem outro jeito, o único jeito que tem é você fazendo, mas você não quer porque você não me ama. E nisso eu vi que ele saiu do apartamento, eu ouvi, né, ele saindo do apartamento e desceu. Quando ele desceu as escadas, ela foi atrás, gritando, chorando, se humilhando pra ele. Nisso eu abri a porta e pensei comigo, eu vou atrás. Vou fingir que eu vou no mercadinho lá embaixo, eu vou atrás. E eu fui atrás, desci assim, bem devagarzinho as escadas atrás. E bem na hora que eu fui virar pra descer a outra escada, eu vi ele empurrando ela da escada e ela caiu. Quando ela caiu, ele saiu, deixou ela caída lá e foi embora. Tipo, foda-se você. Nisso eu passei por ela, falei pra ela que eu tava indo no mercadinho, menti. Falei pra ela que eu tava indo no mercadinho e perguntei se ela queria ajuda. Só que ela tava assim, muito assim, acabada, chorando, desesperada. Ela não tava nem prestando atenção no que tava acontecendo em volta dela. Então ali eu ajudei ela a levantar e voltei com ela pro apartamento dela e ali eu fiquei com ela um pouquinho, porque ela tava muito nervosa. Dei água, enfim. Fiquei ali um pouquinho com ela e ela começou a falar, contar o motivo pelo qual eles tinham brigado. Ele queria que ela tirasse uma moto pra ele no nome dela e ela não quis. E por isso ele ficou bravo, falando que ela não amava ele, que ela não queria crescer do lado dele, que se ela amasse ela faria isso. Gente, quando eu vi aquilo eu pensei comigo, gente, que bosta de homem. Que bosta de homem. Pra que homem assim serve? Fala pra mim. Pra nada, pra nada. E então ali vendo o sofrimento dela eu decidi contar. Eu falei, olha, eu tenho uma coisa pra te contar. Não falei antes porque a gente não tem intimidade, né? Falei pra ela, mas eu acho que agora é o momento, só que eu quero que você acredite em mim. Falei pra ela, eu vou te contar, eu não tenho motivo nenhum pra mentir pra você e eu preciso que você acredite em mim. E ali eu fui, contei tudo pra ela e dei detalhes da moça que estava com ele. Quando eu dei detalhes da moça, aí que ela começou a chorar mais ainda. Ela falava assim, eu sei quem é. Ela falava, eu sei quem é e eu tô desconfiada deles faz tempo, só que ele fala pra mim que não tem nada a ver, que não sei o quê. Beleza. Tipo assim, ufa, né? Contei. Fiquei ali com ela por mais uma meia hora pra ver se ela se acalmava e assim que ela se acalmou, eu voltei pro meu apartamento. E depois que eu voltei pro meu apartamento, a gente não conversou mais. E semanas depois ela acabou se mudando. Eu não vi ela se mudando. Eu só sei porque ela mandou uma mensagem pra mim agradecendo. Ela falou assim, olha, eu tô voltando pra casa da minha mãe, mas eu agradeço por tudo aí que você fez, pela força e pela ajuda que você me deu. E foi embora. E depois disso a gente não conversou mais, eu não mandei mais mensagem pra ela também não mandou mais assim mensagem pra mim. Só que eu tenho ela nas redes sociais, eu acompanho um pouquinho ela ali. E até hoje, pelo menos, ela não postou foto mais com o ex, safado dela. Não postou nada assim com ele, nada que pudesse dar a intenção que ela tivesse com ele. E eu fiquei muito feliz de ver que ela não voltou com ele, de ver que ela ficou firme, que, gente, ela merece coisa melhor. Porque, olha, eu vou falar pra você, pior coisa que tem no mundo é esse bando de bosta que não tem nada na vida, não tem nenhum nome pra ter nada na vida, e fica querendo fuder com a mulher e fuder com o nome da mulher. E ainda trai a mulher com uma outra mulher dentro do apartamento da mulher dele. Então, assim, sabe, fiquei muito feliz de ver que realmente ela não voltou e eu torço. Torço muito por ela, pra que ela encontre alguém que faça ela feliz, que a ame ela e que respeite ela também, né, acima de tudo.
Amiga, se você tá achando que o seu ex é uma praga, eu vou provar pra você agora que existe gente no mundo muito pior. O dia que eu descobri que o meu namorado estava vendendo fotos minhas e da minha irmã só pra dar dinheiro pra ex dele. Então o que que eu fiz? Esperei ele dormir. Alguns anos atrás eu trabalhei numa empresa junto com esse meu namorado, só que na época ele namorava uma outra pessoa e a gente também nem conversava, a gente nem se via direito, até porque ele era de um setor e eu era de outro. Até que eu saí dessa empresa e depois disso eu nunca mais vi ele. E anos depois a gente se reencontrou num barzinho e quando ele me viu, ele veio conversar comigo, sentou do meu lado, e a gente começou a bater mó papo sobre a vida, como tava a minha vida, como tava a vida dele, né, trabalho e tudo mais. Fazia muitos anos que a gente não se via. E ele acabou contando pra mim que ele ficou noivo dessa namorada dele, desde quando a gente trabalhava lá atrás da empresa. Ele ficou noivo dela, só que ela largou ele pra ir embora com o velho da lancha. E ali conversa vai, conversa vem, nós trocamos, né, no WhatsApp, ele pediu o meu número, eu passei pra ele. Só que de início a gente não conversava, ele não mandava mensagem, eu também não mandava mensagem pra ele. E depois de um tempo, ele começou a mandar mensagem pra mim, a gente começou a conversar com frequência, começou a aumentar, né, a frequência das nossas conversas. Quando eu vi, a gente já estava ficando, e depois de 5 meses que a gente estava ficando sem compromisso, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E assim, ele era o tipo de pessoa que todo mundo gostava dele, ele era muito bonzinho, educado, sabia tratar muito bem as pessoas. E esse era um lado dele que eu amava. Até que os anos foram se passando, nós completamos 1 ano de namoro, e nesse 1 ano, eu fui muito feliz ao lado dele, ele me fez uma pessoa muito feliz, ele era uma pessoa muito boa pra mim. Até que um dia a gente tava na minha casa, e ele veio todo feliz pro meu lado, mostrando pra mim que o velho da lancha da ex dele tinha falecido. Quando eu vi que ele tava muito feliz, eu perguntei pra ele, falei, nossa, mas você tá feliz com essa notícia? E ali, ele respondeu que sim, porque o karma dela veio muito rápido. Beleza, não falei mais nada, vi que ele realmente estava feliz mesmo com essa notícia, fiquei bastante enciumada, mas guardei pra mim, não falei nada. Ele ficou feliz porque, segundo ele, ela não conseguiu tirar nada dele, porque não tinha nenhuma ligação, ela apenas saía com ele, não era casada nada. Então ela ficou sem nada. Então, pra ele, essa era a felicidade dele. Só que depois disso, o meu namorado, ele começou a mudar de comportamento comigo. Eu moro no fundo da casa dos meus pais e eu moro sozinha. E ele sempre dormia comigo na minha casa, do nada, aos poucos, assim, ele foi parando, ele já não dormia mais, era raro quando ele dormia na minha casa. Ele parou de ser paciente, parou de ser carinhoso, parou de ser atencioso comigo, sabe? Ele já não me tratava mais como prioridade, ele saía com os amigos dele pra tudo quanto é lugar sem me avisar, e eu só sabia quando ele já estava no local. Até que um dia uma colega minha, que nós estudamos juntas, mandou mensagem pra mim, falando que assim que eu visse a mensagem dela, que era pra eu retornar com urgência. E ali eu estranhei, porque assim, a gente era colega, a gente não tinha tanta intimidade, na verdade a gente nem conversava assim, direito, sabe, pra isso. Mas obviamente que assim que eu vi a mensagem dela, fiquei curiosa e já retornei. E assim que eu respondi ela já mandou mensagem pra mim perguntando se eu estava fazendo conteúdo adulto. Ali eu estranhei e respondi que não, falei obviamente que não e perguntei por quê. Eu começava dizendo, ela perguntou pra mim se eu estava fazendo conteúdo adulto, e ali na hora eu respondi que obviamente que não, e perguntei o porquê. Nisso, ela mandou vários prints de um grupo que o tio dela estava, que a prima dela descobriu esse grupo. E nesse grupo tinha muitas, mas assim, muitas fotos minhas nua, tomando banho, fotos assim da minha bunda, do meu seio. Só que ali dava pra ver que eram fotos que não era eu que tinha tirado, outra pessoa que tinha tirado de mim. Quando eu vi aquilo, meu coração começou a acelerar, eu comecei a tremer, minhas mãos começaram a suar. E do nada veio um pensamento na minha mente, assim, de tipo assim, foi o seu namorado. Porque a única pessoa que me via daquele jeito, que tinha essa intimidade comigo, era ele. Só que no fundo, obviamente, que eu não queria acreditar. Tipo, eu ficava me negando. Tipo, não, não é possível, não é possível. E nisso eu mandei uma mensagem pro meu namorado contando tudo que eu tinha acabado de ver, mandei todos os prints pra ele, falei que eu tava super nervosa, tipo, chorando, desesperada, e perguntei se ele podia me buscar pra gente ir na delegacia pra eu fazer um BO. Quando ele me respondeu super seco, não deu moral pra nada do que eu mandei pra ele, e só respondeu assim, estou ocupado, quando terminar eu passo no seu trabalho e te pego. Eu já tava mal, e depois dessa reação dele, que ele nem ligou pra tudo que eu mandei pra ele, eu fiquei pior ainda, eu fiquei muito mal, fiquei muito chateada, eu não tava nada bem nesse dia, não consegui trabalhar, e fui embora. Só que como ele morava bem mais perto do meu trabalho, eu fui embora pra casa dele pra esperar ele na casa dele. E assim que eu cheguei na casa dele, eu falei pra minha sogra que eu ia esperar ele no quarto dele, que eu ia deitar que eu não tava bem. Beleza, eu fui pro quarto dele e deitei na cama. Até que minutos depois que eu tava deitada lá, eu comecei a ouvir um celular vibrar. Mas assim, vibrar mesmo. Olhei no meu celular, não era. Levantei, olhei pelo quarto inteiro e não era. Então eu fui seguindo o som até que eu encontrei um celular debaixo da cama dele. Peguei aquele celular, só que o celular tinha senha. Só que na tela tinha várias mensagens do WhatsApp. E adivinhem de quem eram essas mensagens? Era daquele grupo, do grupo que tinha várias fotos minhas. E enquanto eu estava com aquele celular na minha mão, o meu namorado chegou. Quando ele chegou, que ele viu que eu estava com aquele celular na mão, ele já ficou super bravo, nervoso e veio pra cima de mim pra pegar o celular. Só que na hora, gente, a minha intuição já não dava mais pra esconder. A minha intuição gritava, ela gritava que era ele. E ali eu comecei a jogar um verde e eu comecei a acusar. Eu falava pra ele que eu sabia que era ele que tava vendendo minhas fotos e tudo mais. Comecei a acusar ele mesmo. E depois de insistir que eu sabia já quem era ele que tava fazendo tudo isso, ele acabou confessando. Só pra vocês verem o lixo que ele era, ele começou a confessar que ele vendia as minhas fotos, sim, pra vários velhos bêbados que pagavam o que ele pedia, pra ele poder bancar a ex dele, porque eles tinham voltado a ficar. E não bastando isso, que na verdade foi aí o pior pra mim, ele virou pra mim e falou assim, e tem mais, além de eu vender as suas fotos, eu vou vender fotos da sua irmã de 15 anos, porque por ela ser novinha, menininha, bonitinha, as fotos dela valem mais. Quando ele falou isso, gente, misericórdia, não mexe com a minha irmã. Não mexe com a minha irmã. Quando ele falou isso, eu fui pra cima dele pra bater nele. Só que, obviamente, que ele muito mais forte do que eu quem acabei apanhando, porque ele veio pra cima e ali ele me agrediu. Detalhe, ele aproveitou que a mãe dele saiu pra ir no mercado e foi nessa hora que ele me bateu.
Depois que ele me parou de bater, eu peguei minha bolsa, fui embora, gente, eu chorava igual uma condenada. Nossa, que raiva de mim, que raiva. Eu nunca apanhei na minha vida, nem do meu pai. Pra vocês terem noção, a minha raiva, a minha maior raiva, é que além de tudo o que ele tinha aprontado, dele ter me batido. Ok, fui embora, cheguei na minha casa, me tranquei lá, e lá eu fiquei bem quietinha pensando no que eu podia fazer, porque eu queria fazer alguma coisa, só que eu não queria passar essa situação pra frente, pra minha família, principalmente pro meu pai, porque se meu pai descobrisse algo assim, vocês podem ter certeza absoluta que meu pai ia matar ele. Só que, por outro lado, eu não tava pensando nele, porque por mim, meu pai poderia matar ele, só que eu tava pensando no meu pai. Como que seria a vida do meu pai depois? Ele ia acabar com a vida dele por causa de um lixo desse. Então ali eu fiquei quietinha pensando, pensava comigo, eu tenho que resolver sozinha, eu tenho que resolver sozinha, eu não posso passar esse assunto pra frente. Até que no dia seguinte, quem que aparece na minha casa como se nada tivesse acontecido? Exatamente, o meu namorado. Chegou, jantou ali na maior cara de pau, e depois que ele terminou de jantar, ele foi e deitou na minha cama e eu fui tomar um banho. Quando eu saí do meu banho, ele tava dormindo. E quando eu vi ele dormindo, eu não sei o que aconteceu comigo, gente, me deu uns 5 minutos, fui, esquentei água, e sim, eu joguei água no ouvido dele, água quente fervendo no ouvido dele. E é claro que ele já acordou gritando, desesperado, ele gritava, gente, mas assim, gritava mesmo de dor. Isso já veio minha mãe, minha irmã pra saber o que tava acontecendo, só que quando elas chegaram ali na minha casa, ele acabou desmaiando de dor. Então a gente colocou ele no carro e corremos com ele pro hospital. Só que daí, quando passou aqueles 5 minutos que me deu, começou a bater o medo, porque eu falei, pronto, matei ele, eu não queria matar. Eu só queria dar um susto e descontar a humilhação que ele fez eu passar e a surra que ele me deu. Mas ok, chegamos no hospital, já correram lá com ele, e depois de algumas horas, eles vieram conversar com a gente, falaram que ele não corria, né, risco de vida. Mas resumindo, porque a história, ela é bem longa. Eu falei que eu não sei o que aconteceu, eu falei que eu tava tomando banho, e quando eu saí do banho ele já tava gritando, e ele também falou que ele não sabe o que aconteceu. Ele perdeu a audição do lado esquerdo e também teve queimaduras na parte do rosto também do lado esquerdo. E assim que nós ficamos sozinhos, eu falei pra ele, agradeça a Deus por eu não ter contado pro meu pai, porque se eu tivesse contado pro meu pai, você pode ter certeza que esse fim seria muito pior. Meu pai ia te matar sem dó nem piedade. E ali eu pedi pra ele, falei, eu quero o celular que você tinha com todas as fotos, com o grupo, eu quero todos, porque eu vou fazer um BO. E ali ele falou que ele não tinha mais, que ele já tinha destruído o celular, e eu falei pra ele, eu falei, tudo bem, eu vou acreditar, só que se um dia surgir alguma coisa, ou aparecer alguma coisa, você pode ter certeza que dessa vez eu não vou hesitar e eu vou contar tudo pro meu pai. Só que ele garantiu que o grupo não existia mais. E sobre as fotos, até hoje, graças a Deus, nunca vazou nenhuma foto. Nunca vi ninguém falando sobre essas fotos, a não ser, né, quem estava no grupo sabe, mas acredito que outras pessoas que não estavam não sabem sobre essas fotos. Eu sei que, infelizmente, muitos ainda têm, né, de quem estava no grupo, eles têm ainda essas fotos minhas. Mas eu tô contando com a justiça divina e seja o que Deus quiser. E na época, eu optei por não fazer BO, porque eu tinha muito medo mesmo do meu pai ficar sabendo toda a verdade. O meu medo, gente, era pelo meu pai. Vocês podem ter certeza absoluta que era... O meu medo era que meu pai fizesse alguma merda e acabasse com a vida dele. Eu não ia conseguir viver em paz a vida inteira sabendo que meu pai estaria preso. E por outra também, porque eu não tinha mais as provas. Então, assim, eu decidi não fazer nada, fiquei na minha, até porque ele já tinha recebido o dele. Mas enfim, terminamos. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Acredito que as pessoas possam até desconfiar, mas também nunca ouvi nada assim, nenhuma fofoca que falasse algo do tipo. Então... tá do jeito que tá, eu me finjo de sonsa, também finjo que não sei, eu falo, nossa, mas eu realmente não sei o que aconteceu, eu saí do banho e ele já tava assim, e ele não fala pra ninguém também não, tá? Até hoje ele sofre quietinho, perdeu a audição do ouvido dele, mas ele fica quietinho.